em tendência, nós, enquanto profissionais, a gente pode colocar isso como uma proposta de caminho, novos horizontes para o turismo, que a gente não faça um turismo predatório, massivo, né, que não considera a capacidade de carga, seja de um ambiente ou de uma própria comunidade, né? Então, são valores muito importantes aí para a gente pensar. E acho que isso se encaixa dentro do professor das mudanças que vão ser permanentes quando a gente voltar a trabalhar. E um termo que eu tenho buscado desconstruir bastante, às vezes a gente fala no automático, mas eu me corrijo, que a gente não vai voltar ao normal, né? Porque aquilo que a gente estava não era uma normalidade. Né? O estilo de vida que a gente leva, o mundo que a gente construiu, a influência que a gente teve no ambiente, e entender que possivelmente, né, a disseminação do vírus ela é um reflexo do nosso comportamento neste ambiente. Essa normalidade trouxe a gente para esse lugar que a gente está agora. Então, como é que a gente pode construir novos paradigmas e novas formas de viver, de trabalhar e de se relacionar, sem se colocar nessas ciladas, né? Sem destruir esse espaço que a gente vive, sem se destruir, seja em questões ambientais, sociais, econômicas, políticas. Acho que é muito importante a gente mudar a nossa maneira de se relacionar no espaço, e o turismo é muito propício para isso. Mas quando a gente voltar a um novo estado, ou ir para um novo estado, né? Carol, sim, pode falar. A Jéssica fez um comentário aqui da gerência de desenvolvimento da área de turismo. Nessa atual conjuntura, tanto a atividade turística ela vai sofrer mudanças, quanto o próprio profissional ele pode mudar algo do seu perfil. E aí ela pergunta, né, questiona aí quais novas possibilidades surgem nesse contexto, né? Eu abro aí para você responder, mas antes eu queria só dar um exemplo. Eu criei aquela página que eu falei, retomei, né, um projeto que eu tinha da Peripatur, e curiosamente chegou até a mim, olha só como as coisas acontecem, uma fotógrafa, eu não sei se ela é arquiteta de formação, que ela fotografa vários imóveis da aclimação. E como os alunos sabem, eu gosto muito da aclimação e faço esse guiamento aí com os alunos na aclimação, contando a história do bairro, tudo. E por conta dessa página que eu criei nesse momento de quarentena aí, de retomar novas ideias ou antigas que eu reciclei, eu tive contato com essa fotógrafa e a gente já está trocando figurinha, não sei se ela até está online, aí eu comentei da live, com uma possibilidade aí de atuação conjunta, né? Ela contar aí dessas construções, né? Esses vários estilos arquitetônicos num bairro que mescla o processo de verticalização e as casas do século 20, 30, 40, 50, etc. São possibilidades que surgem aí dentro. Eu acho que não a gente tem às vezes até um certo fetiche, né, com inovação. Inovar é gerar valor ali para uma sociedade, para um mercado, para um negócio. E eu posso fazer isso de diversas formas, eu não vou inventar roda. Eu posso, a partir do que eu já tenho, aprimorar, usar as ferramentas, né, e canais que eu tenho disponível. Possibilidades que eu vejo o que a gente tem dito, né? Usar essas ferramentas como uma possibilidade de visibilizar o nosso trabalho, as nossas competências, porque todo mundo tem usado as redes sociais. Mas de que modo a gente pode usar as redes sociais, né, essas mídias, de modo a visibilizar as nossas competências, as nossas singularidades, o que a gente tem a oferecer enquanto guia de turismo? Porque se for só informação pela informação e a imagem, eu posso encontrar na internet. O que eu posso trazer como diferencial, dicas, curiosidades, que eu projete as minhas competências nessa plataforma? De modo, como Carola falou, quando retomar as atividades presenciais, as pessoas conhecerão o meu trabalho. É uma reflexão aí. Eu vou continuar apostando num segmento que há um tempo eu já me envolvo com ele, que não é específico da minha área de atuação, mas a minha área de atuação tem essa abordagem que é a experiência, né? Eu acho que cada vez mais colocar o turista como protagonista do roteiro turístico, sem ignorar e sem negligenciar a contemplação, né? Acho que a gente também vai para os lugares para contemplar
e contemplar é uma maneira de organizar a sua relação com o espaço. Mas eu acho que esse momento está todo mundo sendo tão bombardeado de imagens, vídeos, lives, cresceu tanto nesse último momento que eu acho que só o olhar, pelo conhecer, pelo entender, a gente tem nas telas, né? Então, de novo, levar o turista para mostrar algo e falar disso e seguir para o próximo ponto, porque tem que cumprir essa tabela, porque tem que seguir, eu acho que é um tipo de serviço de guiamento que vai ficar sempre para uma última instância. Então, é importante que o guia de turismo consiga desenvolver ferramentas para que ele proporcione experiência e de agregar valor no trabalho dele. Porque quando a gente fala de experiência turística, a gente fala muitas vezes que são as empresas de agenciamento e operação, né, as agências, elas desenham um roteiro de experiência para o guia executar. Agora, mesmo num roteiro que não foi pensado para ter uma grande experiência, como é que a atuação do guia de turismo pode proporcionar uma experiência? Então, mesmo que um roteiro às vezes não seja aquele roteiro de turismo de experiência, como que eu posso elaborar as minhas narrativas, fazer as mediações, criar uma dinâmica de condução do grupo, estabelecer essa maneira de se relacionar com essas pessoas e vivenciar aquele atrativo a ponto de criar uma experiência naquele momento, né? Porque quando a gente fala de turismo de experiência, logo vem, né, mergulhar numa jaula com tubarões, provar uma comida de não sei o quê, né, esculpir um negócio em madeira. Às vezes, né, uma nova maneira de conhecer um atrativo pela mediação que o guia faz, pela maneira como a gente abre as percepções do turista para entender aquele lugar e compreender todos os conceitos, isso pode ser uma nova experiência. Isso depende do guia, isso não depende de quem criou o roteiro, né, no sentido da agência que cria o pacote. Então, acho que essa é uma boa abordagem que a gente tem que fazer. E esse está sendo muito propício para isso, para a gente poder se munir de dados, informações, criar referências e não puxando a sardinha para o meu lado, mas acaba puxando. Eu acho que quanto mais a gente puder se apoiar na instrumentalização artística, melhor. Então, para poder proporcionar uma experiência, a gente tem que estar com os nossos canais, nossos sentidos abertos. Então, um guia de turismo utilizado para ouvir sons, música, para ver artes visuais, fotografia, artes plásticas, né, para sentir coisas através de apreciação de outras manifestações artísticas, cinema, teatro, dança, performance. Então, eu acho que se alimentar de arte abre as nossas possibilidades para entender como criar experiências. Então, a minha recomendação para os guias é essa, assim, abrir a sensibilidade dos seus canais para poder entender como proporcionar experiências. Uhum. E até vai ao encontro de um comentário da Jéssica, que ela fala que os profissionais, né, guia de turismo, eles podem ir aprimorando várias competências do guia de turismo nesse processo aí, nesse momento, né, de reclusão, aí, quarentena, né? Dentre várias, né? O Carola falou das artes, pode ser também a comunicação, a gestão de pessoas, liderança, são competências atreladas aí à formação muito importante e essencial ao guia de turismo. E fazendo uma ponte com o que você disse, Carola, hoje a experiência tem sido um dos grandes, como fala, produtos do turismo, né? Hoje a gente vê esse conceito, né, e esse serviço sendo difundido aí pelas empresas turísticas, enfim. E algo que eu acho que é importante, que foi uma live que eu até fiz com a professora Cris Lar, da área da hotelaria e hospedagem, é que quando a gente trabalha esse encontro, né, entre anfitrião e visitante, ambos precisam ser protagonistas. Na experiência, a gente fala muito do turista, né, ele ser protagonista. Eu acho que ele deve ser, é um papel do guia, né, fazer com que ele seja o protagonista. A sua liderança não é para ele ser o protagonista, é para ele servir. Mas servir de modo que tanto o visitante, o turista e o anfitrião, né, a comunidade, o dono do restaurante, todo mundo ali do local, ele seja protagonista. Tanto que a Clau, ela comenta que ela acredita que um dos segmentos que mais vai crescer, e ela fez o comentário, vai ser o turismo receptivo, né?
o turismo doméstico. A Ana falou assim, olha, a Itália pode ser um ótimo exemplo para nós, né? Ela está nesse momento aí de retomar aí as suas atividades, abrindo aos poucos. Claro que lá também é um turismo mais consolidado do que o nosso, né? É um outro cenário, mas são exemplos possíveis para a gente se inspirar em como trabalhar a atividade, enfim. Sim. Falando em retomada, né, acho que os primeiros segmentos que vão retomar, ou as primeiras formas de se fazer turismo que vão retomar, vão ser sempre da origem, né, de onde o passageiro vai se abrindo aos poucos, né? Então, estamos falando primeiro de atividades locais, porque é isso, o lazer, por mais que às vezes seja difícil a gente reconhecer ele como uma necessidade básica, mas ele né? Ele é uma necessidade essencial, né? Tá na Constituição, é um direito, mas assim como comer, né? Como dormir, como se relacionar, a gente também precisa se divertir, isso é muito importante para a cabeça, para o corpo. Então, se as pessoas não puderem viajar, elas vão fazer o lazer local. Então, aquele termo, né, que muita gente brinca, eu estou turistando na minha própria cidade, isso vai ser muito forte. As pessoas vão começar a sair muito para conhecer mais a própria cidade que ela mora. Acho que disso a gente vai expandir para turismo para locais próximos. Então, estamos falando de roteiros regionais. As pessoas vão começar a conhecer melhor a sua região. Mas acho que o critério de escolha para onde elas vão, ele está muito relacionado à densidade demográfica num primeiro momento, né? Talvez naquele período de transição. Então as pessoas vão escolher ir para lugares que têm menor densidade demográfica, lugares menos cheios de outros turistas e menos cheios também de população local, né? Então cidadezinhas menores, lugares com uma população menor, com menor frequência de visitante, talvez em dias e horários alternativos, para aos poucos a gente começar a ir para lugares então mais movimentados. Talvez as primeiras viagens que voltem a acontecer são aquelas viagens consideradas essenciais, né? Empresas que precisam ter os seus funcionários viajando a negócios, eventos, ou até questões de saúde imprescindíveis, ou visita a familiares nesse momento, né? São coisas também essenciais, são situações essenciais. Acredito que também um tipo de turismo que vai voltar num primeiro momento é o turismo daquele que tem maior autonomia, então as pessoas viajando com carro próprio, até porque de novo, tá fechando mais, né? Um veículo que você não está colocando outras pessoas, e esse cenário não engloba tanto o guia de turismo, mas às vezes não impede uma pessoa pegar o seu carro próprio e às vezes para uma cidade do litoral e lá querer fazer um passeio, ou qualquer outra cidade, e contratar um guia no local. Né? Então, e de novo, reforçando a ideia do guia atuar localmente, no receptivo, é uma maneira de voltar mais rápido. E aí acho que isso vai se expandindo, né? A gente vai ampliando as distâncias, ampliando a duração da viagem, até a gente, ou quem puder, voltar a viajar internacionalmente de novo. Acho que um outro critério, além do da densidade demográfica, são os destinos que historicamente se protegeram melhor, né? Então, se a gente pega o caso de alguns locais, né, como por exemplo, saiu umas notícias de alguns países quase já não tem mais pacientes em UTI, alguns países ou cidades que não chegaram nem na centena de mortos, né, não passaram de poucos milhares de infectados, diferente do Brasil, diferente dos Estados Unidos, diferente de outros países que esses números já estão em casas espantosas. Talvez sejam os primeiros destinos de escolha, se eles aceitarem turista, né? Porque eles também vão tentar se proteger nesse primeiro momento e falar assim, vamos selecionar um pouquinho. Mas acho que isso vai crescendo, vai crescer aos poucos. Eu acho talvez interessante a gente discutir um pouquinho, porque a gente está falando bastante aqui sobre o turista, sobre o guia de turismo, sobre o mercado, mas é legal a gente falar do turista, né? Como é o comportamento desse novo turista que vai voltar a viajar? Que novas percepções e necessidades ele vai ter? Carola, a gente até pode agendar uma nova live, porque a gente tem 3 minutos, você acredita? É verdade, tá? Passou voando, acabou. Vamos pegar esses 3 minutinhos, ver os últimos comentários, perguntas, talvez alguma coisa que a gente já pode... A Jaelcia comentou, vamos fazer um tour em Santo Amaro. Gra, vamos fazer na aclimação. O Carola falou aí de destinos internacionais que têm se... como fala, prevenido e conseguido avanços, como a Nova Zelândia, a gente pode pegar como exemplo, essa confiança, uma das dimensões que fazem com que o turista viaje é a segurança.
uma vez pesquisando sobre o turismo no Brasil, um dos elementos que mais desfavorecia o turismo internacional, né, do Brasil era a questão da segurança. E aí, isso numa dimensão de segurança pública. Mas se a gente pensar nessa atual conjuntura, o que o Carola pontuou, né, a segurança sanitária aí, vai ser um marcador de escolha de destinos, né? Vamos ver o que mais comentário. A Dai falou desenvolver em das Artes. A Jéssica reforçou a importância do guia em contribuir para esse desenvolvimento local. Carola? Oi, voltei. Caiu aqui minha conexão, mas voltei agora. Fabiano, ó, a partir do que o Carola falou, algo interessante, né? Eles, desde o início, né, quando ele estava fazendo o projeto dele, ele falava de um guiamento com carro próprio, né? Talvez nessa conjuntura seja um momento oportuno para oferecer esse serviço, né, de guiamento com o carro próprio, né? Em que daí não teria contato com muitas pessoas, enfim. Vamos ver. A Jéssica, outra live. Já é, beijo. Gente, é 1 hora. Você tá conseguindo ler aí, Carola, os comentários? Eu leio alguns, mas eles passam muito rápido e eu me perco. Sim. O que mais a gente tem? Gente, enquanto isso, já agradecendo aí a participação de todos, todas e todes, a gente pode agendar uma próxima live, inclusive pela própria plataforma do Senac Aclimação. Dessa vez, como a gente estava sem agenda próxima, a gente preferiu já fazer na nossa página pessoal, mas a próxima a gente pode marcar lá no perfil do Senac Aclimação.